Veja a diferença do pensamento de um padre e um pastor sobre o dízimo e as ofertas. E como é a questão do dízimo nas duas igrejas? Tem que dar 10% do seu salário, do que você ganha mensalmente, você tem que dar para a igreja católica ou para a evangélica, para a igreja que você frequenta? É assim? É uma questão bem interessante essa, porque os 10% se coloque numa mentalidade agrária, não tem dinheiro. Uhum. Então você separa 10% da colheita, 10% do gado, etc., e leva para o templo de Jerusalém para a sustentação do culto ali. No Novo Testamento, o cristão deveria inclusive ser mais generoso do que isso. Porque além de ajudar com essa quantia, nós temos que fazer obra de caridade, nós temos que fazer um monte de coisa. Sim. Que os judeus não eram obrigados a fazer, nós fomos. Então, na Igreja Católica não há a estipulação de um valor. De um o que valor nós fixo dizemos, de 10%. o que nós dizemos é o seguinte: você vai aí na sua consciência, analisa com Deus o quanto você pode contribuir com a Igreja para a sustentação do culto divino. E é toda missa, né? Na igreja evangélica é todo culto, mas toda missa a pessoa tem que doar? Não, você tem um momento das ofertas. Mas Quem toda missa que quiser- ela vai, se ela vai todos os dias ou se ela vai 2 vezes por semana, 2 vezes por não há mês? não há uma obrigatoriedade, não. Como é que é na igreja evangélica? Eu amo dízimo, de verdade, eu amo dízimo, amo oferta, porque para mim é totalmente espiritual. Jesus, ele fala mais de finanças do que salvação. Então, para você ver, mas por que? É porque ele precisa de dinheiro? Não, ele é o dono. Então, assim, não é que ele precise, é para a gente aprender a saber administrar o que é nosso. Então, o Pai está ensinando a gente a administrar. Então, o dízimo é totalmente a representação da gente aprender a administrar, ser obediente e ser fiel, ter fidelidade. Porque quando você aprende a administrar o que você tem, o que você faz? Você não perde e ainda você consegue multiplicar. Então, a obediência, Deus sempre mandou. Toda a palavra de Deus é uma voz de Deus. Está tudo escrito, é uma voz. Então, a palavra no original, quando Deus fala ouvir, a palavra Shema, quer dizer, Shema Israel, é como se fala assim, ouve e obedece. Então, não era para a gente ter dúvida, era para a gente obedecer. Então, quando Deus ensina sobre dízimo, ele está falando assim, obedece. Eu estou te falando para você obedecer. Por quê? Porque Deus está nos ensinando a administrar o nosso dinheiro. Para que a gente entenda e saber não perder ele, mas confiar aquilo que Deus deu. Por que as pessoas não dão dízimo? Porque não reconhecem o senhorio. Quando você reconhece o senhorio, você sabe que você... Mas tem um valor específico na igreja evangélica? 10% do dízimo. É 10% do seu salário? 10%. Que você ganhar no mês. Não é seu salário, que tudo que você recebe. Sim. Entendeu? As pessoas até confundem isso. Não é 10% do seu salário que você ganhou, vamos dizer, num clube. Sim. É 10% do que você recebe, porque às vezes você pode ter investimentos. Então, aí já a oferta é um investimento. Por quê? Porque você crê... Existe a diferença do dízimo e da oferta. Existe. Existe a diferença entre dízimo e oferta. São vários tipos de oferta. Sim, sim. Então, assim, eu amo o dízimo, amo a oferta. Tenho muitas coisas maravilhosas para falar sobre isso, né, e pessoas que vivem isso. Então, Deus está ensinando a gente a administrar. Por quê? Quando a gente entende o senhorio do que ele é, se ele é o dono, por que a gente tem medo de perder? Um entendimento. Por exemplo, às vezes eu tenho um paroquiano que tem 5 filhos e o salário dele tá ali. Se eu disser para ele, você é obrigado a dar 10% para mim, eu estou sendo cruel com ele. Sim. Porque ele não ganha um salário justo para sustentar aquela família. Num país com o nível de desemprego que a gente tem, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Então, essa pessoa, talvez ela vai poder dar um dízimo muito, muito pequeno. Mas é aquela, sabe, a cena do evangelho da viúva lá do Que Deus se gasofilácio. alegra mais. Que ela deu 2 moedinhas que talvez não foram nem contabilizadas, e ele diz, olha, deu tudo que tinha. Sim. Então, é diferente de uma pessoa que tem, sei lá, recebe um salário muito bom, que ela tem rendas muito boas, ela pode dar, ela não é generosa. Aí é diferente. Agora, no Brasil, a gente vive um país muito desigual. Há muita desigualdade. E é uma coisa muito estrutural. E eu digo isso porque existem algumas confissões cristãs que abusam muito disso. Parece um leilão.
Interessante que quando o pastor fala do dízimo e das ofertas, ele se empolga e ele diz: eu amo o dízimo, eu amo a oferta. Primeiramente, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele diz que Jesus falou mais de finanças do que de salvação. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. O dízimo na Igreja Católica não é obrigatório. Dá àquele que sente no coração de contribuir com a Igreja, com as obras da Igreja. Embora eu ache necessário contribuir com o dízimo. E também não tem um valor determinado de 10% como as igrejas protestantes. Na Igreja Católica, cada um dá de acordo com aquilo que você pode e aquilo que você sente no coração. Se você sente no coração de contribuir com 10%, você vai contribuir com 10%. Se sente no coração de contribuir com apenas R$50, R$100 por mês, esse é o valor. A igreja não determina um valor que você tem que contribuir com o dízimo. Cada um dá de acordo com o desejo do seu coração. Já nas igrejas protestantes é obrigatório o valor de 10% do salário e 10% de tudo aquilo que você ganhar fora do seu salário também. Se você vender uma casa, você tem que tirar 10%. Se você vender o seu carro, você tem que tirar 10% e dar para a igreja. Quando eu ainda estava na igreja protestante, algo me chamou muito a atenção. Eu fiquei mais ou menos 6 anos na Igreja Universal. E um dia eu estava no culto e no final, quase no final do culto, o pastor falou assim: fica todos de pé para nós orar. E todos levantaram e ficaram de pé. Aí de repente ele disse: não, só fica de pé quem for dizimista. Quem não for, pode sentar. Porque ao invés de bênção, Deus vai mandar maldição. Aquilo me deixou muito triste e contrariada. E eu saí de lá da igreja questionando aquilo e perguntando para Deus por que ele tinha falado daquele jeito. Embora eu era dizimista, mas muitas pessoas sentaram e ficaram tristes. Muitas ficaram com raiva e falavam baixinho, murmuravam. E aquilo me chamou muita atenção. Eu saí dali contrariada. E hoje eu louvo a Deus por ser católica. Não dá para comparar a Santa Igreja Católica, a única igreja fundada por Jesus Cristo, por essas seitas protestantes que cada dia surge mais e mais. Louvado seja Deus pela nossa Santa Igreja. Não dá para comparar. Por isso, eu sou feliz por ser católica. Eu louvo a Deus por hoje ser católica.